Olá, boa noite, todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma sessão que a gente está fazendo para conversar sobre o plantio global e caminhos, né, para a gente colocar isso em prática. E hoje tem aqui meus colegas do CADES. Carlos, quer dar um alô? Boa noite para todos aí. Sou o Carlos, do CADES Vila Mariana, e vamos lá discutir um pouco, aprofundar essa ideia aí do plantio global e fazer difundir, né, esse trabalho que a gente vem fazendo aí há alguns anos. Silvia, Marilena ou André gostariam de dar um alô? Eu dou um alô. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Maria Helena, faço parte do CADES Vila Mariana, e é o que o Carlos falou e a Lara também. O plantio global é de suma importância, então vamos lá para a gente começar a difundir mais o plantio global dentro da cidade de São Paulo, com as práticas corretas. Oi, Maravilha. eu sou Maria Emília, não sou da Vila Mariana, sou de Pinheiros, da Praça Benedito Calixto, e me encantei desde que eu soube dessa conversa do plantio global, da atividade que vocês têm lá na Vila Mariana. Estou fascinada por isso e gostaria muito de que essa prática fosse para Benedito Calixto. Por isso que eu estou aqui, para conhecer melhor. Maravilha, bem-vinda. Silvia. Silvia, do CADES Vila Mariana, e eu acho que o plantio global me trouxe muita experiência e conhecimento que a gente não pode plantar o que a gente quer em qualquer lugar, então esse momento de confraternização com a comunidade sempre é muito rico, e as explicações que vêm junto, então plantar, plantar, como cuidar. Aí a gente percebe que não adianta só plantar, tem o como cuidar também. Então, já estou esperando o próximo plantio agora de março de 26. Maravilha. Mais alguém? André? Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. No dia, infelizmente, não vou poder estar, mas eu gostaria de estar apoiando nos preparativos. Aí podem contar comigo no pouco que puder ajudar. Eu lembro que das outras vezes a gente ajudava no ver os locais de plantio de árvore, né? Só que desta vez parece que não vai ter, né? Mas pelo menos saber o que vai ser, o que o pessoal vai fazer no dia de atividade de cuidados, né? Aí eu posso estar apoiando. Obrigado. Maravilha. Todo apoio sempre é muito bem-vindo. Jaque, quer dar uma palavrinha? Boa noite, sou a Jaqueline, sou engenheira agrônoma da Divisão de Arborização Urbana e estou aí para apoiar vocês no que vocês precisarem, fazer essa ponte com a secretaria, com o viveiro, com a equipe de plantio, porque estou aí para o que der e vier. Maravilha, obrigada. Bom, vou seguindo aqui, daqui a pouco a gente abre novamente, a gente vai ter uma conversa ao final também, então quem não se pronunciou agora pode também completar depois. Bom, eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui para guiar um pouco a conversa e a gente tem alguns materiais para compartilhar hoje. Primeiro uma apresentação e depois o protocolo em si, na sua última versão. Então, bora lá. Então, a gente tem atrelado aí, Para né? mim não está dando para ver nada, Lara. Agora Ainda apareceu. Não? Apareceu, maravilha. Obrigado pelo feedback.
Bom, o plantio global, ele traz essa motivação da gente plantar juntos, comunitariamente, seguindo as melhores práticas, né, para que a gente possa localizar a Agenda 2030, especialmente o ODS 15, Vida na Terra, mas também o 13, né, está muito em tela com o que a gente está fazendo, falando, aprendendo. E assim, ao longo do tempo, a gente vem evoluindo nessa ideia também, né? A gente começou lá atrás com o Sérgio Chigueda ainda estava conosco, então a gente, né, de vários grupos de plantadores, a gente teve essa motivação, né, de plantar junto, e a esse movimento, né, de fazer isso amplificadamente, foi dado o nome de Plantio Global. E plantar num lugar é importante sempre, né, que tem incremento de árvores, que a gente tem uma perda constante de árvores, né, em ambientes urbanos, mas mais do que isso, do que só plantar, é a gente ter uma estratégia articulada, né, articulada com os corredores verdes. Então, isso está ligado a uma ação climática e à arborização participativa. Como é que a gente aprende melhor esses caminhos, né, do enfrentamento climático, mas também da arborização que a gente possa aumentar o nível de sucesso, né? Porque as pessoas estão entendendo o que está acontecendo, estão abraçando, a gente está polinizando ideias. Então, a gente sempre fala, né, que plantar no solo e no coração. E assim, a gente tem aí o apoio, né, dentro do CADES, né, o Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, a parceria constante aí com a Secretaria do Verde e com a subprefeitura, no caso, Vila Mariana. E a gente também está sempre junto com o Fórum Agenda 2030 e muitas outras iniciativas locais que a gente vai falando aí ao longo da conversa. Então, o que está por trás disso tudo, né, nos impulsionando cada vez mais, vai desde a gente implantar mais concretamente essa agenda na cidade, né? E aí a gente tem o manual de arborização, a gente tem planos verdes, mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma intensificação, né, da crise climática. E nessa busca, né, de entender como lidar com essa emergência climática, esse desafio, e a intensificação de calor, de seca, né, de ventos, bom, de todas essas questões, a gente precisa buscar soluções à altura desses problemas, né? E uma das metas, né, que está no nosso radar é a gente cuidar, proteger os nossos abrigos climáticos, que eles né, estão ligados aos parques e às praças e às áreas verdes da cidade, e as áreas arborizadas no sistema viário, bem como nos quintais, mas a gente está aqui falando dos espaços públicos, né? Então, abrigos climáticos em espaços públicos. E para a gente fazer isso, a gente vem entendendo cada vez mais a importância das soluções baseadas na natureza na cidade. E como que a gente sombreia, como é que a gente hidrata esse ambiente. Isso realmente é uma questão de saúde pública. E aqui um pouco uma linha do tempo, né, desde lá de 2017, a gente começou em Vila Mariana a plantar em 2016 e fazer resgate Lara, de floresta. É isso que eu ia falar. Lara, os slides não estão mudando aqui e também Não não estão está em tela mudando? cheia. Não. Está E na também, primeira página. isso, e também não está em tela cheia, está aparecendo os quadros na esquerda. Ó, Agora Histórico. sim. Ok, agora esse sim. da emergência. Então, eu vou deixar assim para ficar mais visível, tá bom? Ok. Eu vou deixar assim o máximo, porque eu não sei por que ele não está. Pronto, vou deixar o máximo assim. Então, essa foi, né, a questão, né, dos nossos desafios, soluções e conceitos que a gente vem trabalhando. E aí,
um pouco essa linha do tempo, né? Da onde que nasce. Em 2016 a gente começou a fazer plantios coletivos, comunitários, né? Entender esse processo desde a política pública envolvida, desde a forma, como fazer isso com as pessoas, como é que fazer isso em espaço público, qual o percurso. Então, a gente vem desde 2016, estamos completando aí 10 anos dessa jornada de entendimento de como esses processos e quais são as melhores práticas e quais são os procedimentos que precisam ser aprimorados, porque isso nos desafia a chegar, né, em soluções melhores, em soluções mais assertivas. Então, nessa relação poder público e sociedade civil, a gente vem se perguntando, né, quais são esses melhores caminhos. Então, lá desde 2016, mas especialmente aqui, né, no nosso tema Plantio Global, a gente começou em 2017. E na busca, né, sempre, acho que o André tocou nisso, a gente sempre tem uma busca, onde que são as áreas, onde é que a gente pode fazer o incremento, sempre tem essa pergunta em tela, e a gente começou com essa questão, né, onde plantar em Vila Mariana, onde é que tem condições, ou plantar em parceria com outra subprefeitura, e nesse caso, em 2017, a gente chegou no Parque Chácara do Jockey. Então, foi a primeira vez que a gente estava se unindo, né, numa grande mobilização para fazer plantio, para experimentar isso, e foi o Parque do Jockey que nos abraçou. Então, a Subprefeitura de Butantã, o CADES de lá e toda a rede de iniciativas nos apoiou, né, nos recebeu para esse aprendizado conjunto, né? Então, só o caminho, né, de escolha de lugares assim já, né, dá uma tônica o quanto a gente ainda demanda entendimento, né, dos nossos espaços públicos para fazer ações como essa. E assim a gente seguiu 2018, 2019. Em 2020 veio a pandemia, a gente estava com tudo pronto para fazer o plantio, mas tivemos que suspender. 2021, né, estávamos ainda em suspensão. Em 2022 retomamos no Parque Dom Pedro, um outro parque também, né? 2023 e 2024 retomamos onde a gente tinha feito em 2019, que era ao redor do Instituto Biológico, ali na Dante Pazanese, e fizemos um incremento em 23 e 24. E em 25 a gente trabalhou na Praça do Povo Húngaro e em 24 na Praça Manuel Vaz. Então, essa é uma ação colaborativa que congrega aí muitos grupos, uma articulação grande de parceiros, tanto do poder público, da sociedade civil, e o SESC também, né, tem nos apoiado nesse processo. Então, a gente foi construindo diferentes arranjos, né, ao longo do tempo aí nessas várias edições. A gente começou, né, essa movimentação toda aprendendo também sobre arborização urbana e o manual técnico, né, da Secretaria do Verde, a versão 2015, se eu não me engano, é um grande guia, né? É um guia de espécies, é um guia de melhores práticas, se a gente está falando em calçadas, por exemplo. Então, assim, a gente aprender, então a gente foi o primeiro aprendizado que a gente se dedicou, foi olhar o manual. Então, quem ainda não teve oportunidade, ele fica sempre disponível para download gratuito no portal da Secretaria do Verde. E a gente começou lá, os primeiros anos, a fazer um plantio anual, né, congregando o máximo de pessoas, as melhores práticas, e recentemente a gente vem entendendo que a gente precisa de 2 plantios anuais, um de incremento, um de manejo, né? Então a gente foi evoluindo nessa perspectiva da gente que épocas são melhores para plantar, que épocas são mais favoráveis, que época é melhor para manejar, como é que faz manejo, como é que faz o incremento, como é que a gente faz um design social atrelado ao design físico da proposta de plantio. Então, tudo isso são alvos aí desse aprendizado. E a gente sempre, em Vila Mariana, a gente fala que
tudo que a gente aprende é para a gente poder mover o aprimoramento da política pública no território. Então, tanto a gente absorvendo, né, esses procedimentos, tanto a sociedade civil entendendo melhor essa relação com todos os procedimentos da gestão pública, quanto buscando aprimorar esses procedimentos também, evoluir com esses procedimentos aquilo que nos atende, aquilo que não nos atende ainda, né? Aquilo que não responde tão bem aos nossos desafios, principalmente nessas realidades que têm se intensificado e nos desafiado mais intensamente, né? Então, a gente tem esse plantio que a gente chama edição de primavera, em setembro, atualmente, então foco no incremento, o plantar no solo e no coração, né? Porque não é só a mão na terra, mas a gente também entendendo como é que esses seres, né, podem ter saúde na sua vida útil. E em outubro, em março, o foco no manejo e no cuidado, porque a gente vai entendendo aí que quem planta, cuida. Então, não adianta só plantar, não só ter número, mas como é que a gente entende que aumenta esse nível de sucesso, esse sucesso na absorção dessa importância das árvores na cidade, a importância, né, de plantar adequadamente, a espécie adequada, a forma adequada, a cobertura do solo, né, em todas as etapas do plantio. Então, também como é que não só a gente pratica, e como absorve e como compartilha isso também num processo de polinização, como a gente está aqui hoje querendo contar um pouco essa história. E aí, né, dos plantios, né, individualizados, né, como a gente faz um plantio, né, dentro dessa perspectiva, mas mais ainda do que só o plantio em áreas pontuais, como é que isso a gente amplia para uma visão mais sistêmica, né, numa coordenação mais estratégica, como o modelo de corredor verde para polinizadores, para que a ave e fauna, né, possa ter uma integração. E aqui em tela está o corredor verde que liga o Parque Ibirapuera ao Parque da Aclimação, que a gente tem trabalhado aí intensamente nessa década, né, que a gente vem fazendo esses plantios. Então, a gente aumentar com a nossa ação e com a visão sobre essa ação, como é que a gente amplia as funções ecossistêmicas, né? Ter esse caminho contínuo para a fauna, para os polinizadores, um trajeto agradável para as pessoas, né? Então, esse caminho, percorrer esse caminho, né? Não só do ponto de vista da fauna, mas também do ponto de vista dos seres humanos, ser muito mais agradável, ser realmente um abrigo climático. Isso tudo também está num contexto de bacia hidrográfica. Então, em Vila Mariana, nesses anos, a gente vem se aplicando muito a cuidar, por exemplo, da bacia do córrego do Sapateiro e do córrego Caguaçu. São dois córregos que têm sua nascente em Vila Mariana e eles alimentam o lago do Parque Ibirapuera. Então, mais uma vez, a gente aprendendo, né, que esses cuidados têm uma relação de interdependência, né? Então, a gente cuida num lugar, mas gera um benefício em outro. Então, também essa visão é algo, né, que a gente vem reaprendendo a entender e as pessoas que participam também poderem compreender um pouco mais isso. E aí a gente tem vários outros benefícios, né? Aumento da umidade, a gente, quando está plantando árvore, está plantando água, aumentando a biodiversidade. Então, a gente tem vários alvos aí, né, com essa ação. E ao longo, né, desse corredor, temos várias praças. Então, temos a Praça Soichiro Honda, que é a primeira praça que a gente fez esse incremento arbóreo, né, resgatando essa ideia de uma mini floresta. Depois a gente tem a Praça Pablo Garcia Cantero, que já tem aí 6 anos, né, de cuidado, de restauração socioecológica. Mais recentemente, a gente agregou a Praça Manuel Vaz, também com incremento arbóreo,
e depois com ação de cuidado. Em setembro, último setembro de 2025, a gente fez esse incremento na Praça do Povo Húngaro, né, já se aproximando lá do Parque da Aclimação. Então, por mais que a gente vai fazendo em partes, tem essa visão, né, de conjunto desse corredor, que a gente precisa não só cuidar, mas também enriquecer e continuar cuidando, como é o manejo. Então, assim, a cada edição, a gente vai tentando, né, ampliar esse nosso alcance e a gente entender na prática como são todos esses processos, tanto de planejamento, quanto de implantação, quanto o de manutenção ou manejo pós-plantio. E aí, falando um pouco em específico para a gente fazer tudo isso, né, a gente começou a anotar, começou a consolidar num documento quantos passos a gente dava para fazer isso acontecer, né? O que é importante, né, tá ativado ou que tem sido, né, um elemento essencial para tudo isso acontecer. E uma das coisas que a gente entende é a congregação de um grupo de trabalho sobre arborização, sobre soluções baseadas na natureza. Então, assim, conselhos que não têm ainda esse GT de arborização, é importante criar um GT, um grupo de trabalho focado nesse processo, né, no entendimento por que fazer isso, qual a motivação no território, qual é o desafio, qual é a potência ali latente que pode ser acessada. Então, com 180 dias, que, né, 6 meses antes, dá uma estruturada com um foco, né, de ter pessoas com um olhar dedicadas para essa missão, né, de fazer o plantio global, de fazer essa arborização participativa. Então, a gente recomenda, né, essa estruturação inicial com um grupo de trabalho sobre arborização, sobre áreas verdes, né, sempre essa temática assim, bem atrelada ao tema. A leitura dos documentos de referência, então, a Agenda 2030, a Portaria 90, o Plan Clima, o PIMAL, o Guia de Corredores Verdes, o Guia de Soluções Baseadas na Natureza, tudo são leituras importantes, né, e que ajudam, né, a visualizar melhor o que está sendo feito, entender por que fazer, como fazer, quais são as melhores práticas. Então, esses documentos são boas referências. Aí, com 150 dias, a gente recomenda que as reuniões preparatórias, né, devem iniciar. Então, já é bom anunciar no CADES, né, em reunião, olha, estamos pensando em fazer isso, vamos conversar melhor com a Secretaria do Verde, vamos conversar melhor com a subprefeitura, quem são os parceiros locais que podem dar apoio a isso. Então, já mapear tudo isso, já começar a articulação, né? Por mais que é uma coisa, a articulação, acho que deve ser uma constante no território, né? Porque esses desafios que a gente está falando, eles não são respondidos por poucas pessoas, não são desafios que demandam, né, uma resposta mais ampla, né? E um entendimento e um cuidado de iniciativas, de pessoas, da sociedade civil, do poder público, de todos os setores. Então, a articulação começa, mas ela sempre, né, tem um fluxo contínuo aí. Aí, com 120 dias, começam definições mais específicas, né, como mapeamento, escolha dos espaços. A gente, em Vila Mariana, a gente teve que trabalhar com espaços que a gente teve até que aprovar no Compresp, porque estava na envoltória de patrimônio tombado, ou a gente tinha que olhar se tinha vegetação significativa. Então, todos esses são elementos da gente entender o contexto onde a gente vai promover essa ação de incremento, por exemplo. Então, temos uma área verde associada a viário, temos calçadas apropriadas para plantio, temos praças onde esse incremento pode acontecer, ou em parques. Então,
é um mapeamento mesmo, né? E tem hora que a gente é o boca a boca, né? O olhar, vivência do território, tem hora que a gente olhar mapas, tem hora que é olhar o GeoSampa, todos esses são instrumentos importantes para essas pesquisas, né, de mapeamento. E lógico, né? Depois visita aos locais e tudo mais. Com 90 dias aí a gente aprofunda as parcerias, então a gente já vai olhando, né? Que lugar é esse? Vamos fazer vistorias conjuntas, como essa foto que está aqui, né, Jaque? Essa aqui, tem essa fotinha aqui, quem é que tem que estar nessa conversa? Então, mais olhares, né? Não é só o olhar da Lara, ou só o olhar da Jaque, ou só o olhar do Carlos, mas é um olhar o mais amplo possível, né? E aí é importante a gente dizer, né, que talentos que a gente tem no território. A gente tem arquitetos, tem os agrônomos, tem os biólogos, quem mais, né, que pode estar nessa conversa e trazer um olhar mais específico, né, de cada uma das questões, né, que a gente encontra nesses espaços públicos. Então, primeiro nível que a gente está chamando aí, né, o CADES, a Secretaria do Verde, a subprefeitura, cada um pode ter um papel, né? Cada um tem uma atribuição, né? A Secretaria do Verde, quando está falando em incremento, né? A primeira responsável, né? Por fazer novos plantios, mas a subprefeitura muitas vezes, que maneja, por exemplo, uma praça, uma área verde, então tem várias atribuições que estão no rol da subprefeitura. E o CADES também pode trabalhar junto com o CPM, né, o Conselho Participativo Municipal, e assim a gente vai agregando aí vamos saber se precisa de CT, precisa parar o trânsito ou não, que empresas localmente, que coletivos, que iniciativas locais podem dar apoio também. E aí, com 75 dias, mais ou menos, a gente começa visitas de campo mais específicas, né? Mapeamos as áreas, escolhemos uma ou duas, vamos fazer uma verificação, né? Tem acesso para regar depois, para trazer material triturado, para as mudas estarem chegando. Então, toda uma movimentação precisa ser verificada também, né? Às vezes tem condição de receber mais pessoas, né? Tem algum lugar perto para banheiro. Então, uma série de quesitos aí podem ser pensados nessa visita de campo. E a primeira base de trabalho é sempre o mapa digital da cidade, né? Para a gente fazer o projeto. Nem sempre a gente tem um mapa digital da cidade que a gente consegue baixar lá no GeoSampa, e às vezes a gente tem que fazer croquis, assim, né, para entender quem são os seres que já habitam ali, o que já está acontecendo, né? Então, olhar o que já está acontecendo para a gente entender como incrementar. Qual é o microclima, né? Mais sombra, mais sol, quais são as copas presentes, como é que a gente se combina, como é que. Tudo isso faz parte dessa conversa de um projeto técnico, né? Entender. Também os estágios sucessionais aí, né, onde cabe pioneiras, onde cabe secundárias, onde cabe as climáxicas. Então, tudo isso faz parte de conversas, né, nesse processo de organizar o plantio global. E aí sim, né, a gente fazer a definição de espécies e quantas são possíveis, né, de serem alocadas ainda, quais são as oportunidades que tem ali de incremento. Então, tanto uma análise quantitativa quanto qualitativa. Plantio global não é só número, a gente quer, né, uma massa vegetal, mas a gente quer também que a gente tenha a melhor prática, não só número. Então, é o conjunto adequado. Então, essa conversa sempre a gente faz junto, tanto com técnicos do território, quanto técnicos da Secretaria do Verde, como a Jaque, por exemplo, que está aqui conosco hoje. E aí vai chegando mais próximo, né? A fase já de mobilização, de comunicação, né? Aí a Silvia até depois pode fazer um comentário
como que é esse processo, né? O que a gente vai comunicar, com quanto tempo. Muitas vezes a gente comunica que a gente vai ter uma aula, uma conversa mais teórica, mais conceitual antes, para, né, embasar melhor o que a gente vai fazer de prática no dia de plantio. E também a gente começa definindo oficinas, atividades socioeducativas, né? Criando um espaço de outros saberes associados, né, ao plantio arbóreo, que podem estar vindo junto, né? Essa oportunidade de um grande encontro de pessoas, mas também uma grande polinização de saberes aí podem estar acontecendo, dependendo do lugar, dependendo, né? Vamos ter um pouco de oficinas para as crianças, um pouco para os adultos, e assim a gente vai entendendo quais oficinas, atividades podem acontecer. Muito mapeando também os saberes do território, né? O que tem no território que pode compartilhar saberes. Outra coisa que é importante que a gente vem se aprimorando também é na estratégia resíduo zero. Então, a gente fazer uma ação resíduo zero. Então, tá bem cuidado, não só o antes, mas o durante, e o que a gente deixa no espaço, aquela máxima, né? Ou igual ou melhor do que a gente encontrou. A começar por resíduos sendo destinado para o lugar correto, mas também como que a gente reduz resíduo. E para toda vez que a gente se encontra também, o lanche coletivo, compartilhado, sempre é muito bem-vindo. Né? Depois a gente gastar bastante energia, entender uma série de coisas, o corpo fica cansado, precisa hidratar, precisa se alimentar, então o lanche coletivo sempre é muito bem-vindo. E as conversas, boas conversas acontecem, né, nesse momento. 30 dias antes, intensificação de comunicação, então as mídias sociais, os releases para imprensa, né, tanto na Secretaria do Verde, quanto subprefeitura, quanto outras mídias parceiras também, né, o Jornal do Bairro, canais, rádio, tudo isso sempre ajuda na divulgação. Se a gente puder, camisetas, né, do CADES, camiseta dos monitores, tudo isso ajuda a melhor organizar quando é possível, né? Isso tudo, muitas coisas são recomendações e a partir do que a gente vê que funciona melhor, né? Mas nem sempre a gente tem a condição de fazer tudo isso, mas fica aqui a dica com melhores práticas. Sempre o convite também para a comunidade do entorno, então, né, se a gente está falando da praça, tem escola, tem condomínios, tem padaria, tem restaurante, quem é que está no entorno, né, dessa ação onde a gente está trabalhando. Então, também esse mapeamento é super importante. E aí, chegando bem perto, né, a gente começa a fazer o checklist, o que está faltando, as mudas vão chegar, onde que elas vão ficar, que dia, que horário, quem recebe, quem acompanha, as mudas vão vir identificadas ou não, a gente tem que fazer uma identificação, então, para a gente já saber, né, nomear esses indivíduos, esses seres que estão chegando, então, super importante. E outras coisas mais, o triturado de poda, onde é que vai colocar, está tudo bem, vai ser fornecido, da onde vem. E 7 dias antes, as coisas mais miúdas, né? Ferramentas, quem que empresta a ferramenta, quais são as ferramentas disponíveis, a gente vai precisar de mais pás, vai precisar de luva, vamos ter composto, né? A gente vai conseguir no pátio de compostagem, composto, triturado para fazer cobertura, o estaqueamento prévio, né? Para já ter uma agilidade na abertura dos berços. Então, várias coisas podem estar nesse checklist, né? E aí o dia da ação em si, né? A implantação, a arborização, e sempre é uma grande alegria, né? E aí a equipe que está, que é o coração, né, da coisa, que está fazendo essa movimentação, sempre chega antes, né? A montagem está acontecendo, precisa de barraca ou não, tenda, quem empresta, tem toda uma série de possibilidades aí. E aí o fluxo do evento, né? Abertura,
apresentação do que vai acontecer, se a gente puder organizar monitores de plantio, né? Aqueles plantadores mais raiz, assim, as pessoas que gostam de plantar, mas gostam de ensinar para as outras pessoas, né? Que tem um pouco mais de conhecimento. As oficinas, a organização também, para que uma oficina não se sobreponha à outra, para que a gente tenha uma quantidade de oficinas adequada ao fluxo, né, das atividades. O cuidado com resíduos, como a gente já falou, é sempre super importante, né? Não adianta a gente pensar a melhor prática em relação a plantio se a gente não está fazendo a melhor prática em relação ao conjunto, né? Ao acolhimento das pessoas, ao trato dos resíduos, à redução dos resíduos. E sempre isso, né? A gente está fazendo uma ação de plantio super importante para a cidade, para todos os seres, mas é um momento também de celebrativo, né? Então, vamos registrar, vamos comunicar, vamos contar isso para outras pessoas. Também tem a sua importância sempre a gente fazer um registro desse momento. E aí, critérios, né, que a gente usa para fazer isso. A gente dá preferência para espécies nativas, a gente já tem muita árvore exótica, não falta árvores exóticas na cidade, a gente tem uma quantidade enorme, né? Então, nesses plantios em específico, a gente está focando nas nativas. E nas nativas, o máximo que a gente pode do município. Então, para a gente aprender novamente qual é essa fisionomia, né? Quais eram esses seres que habitavam aqui antes da gente, que habitavam essa região, essa biorregião. Também damos preferência para espécies atrativas a polinizadores, né, que tenham alimento para avifauna, ter uma certa rusticidade, a gente dá preferência, pelo menos secundárias, né? Às vezes a gente planta pioneiras, mas tem uma preferência por secundárias aí, muitas vezes, dependendo, né, a leitura que a gente faz do espaço. E sempre o cuidado com toda a infraestrutura, né? Tem fiação, tem rede subterrânea, a calçada, se vai ser na calçada, tem largura. Então, todos esses aspectos aqui, eu estou passando um pouco sinteticamente, mas a ideia é que a gente possa aprofundar depois outras temáticas, se for o caso. E a gente pode ter uma lista enorme aí, só o manual de arborização tem 105 espécies, né? E as equipes de plantio têm um conhecimento também, e os agrônomos do território, né, Carlos? Também tem um conhecimento. Então, a gente soma tudo isso, esse mix de espécies, né? Uma diversidade, aumentando a diversidade. Muitas vezes a gente chega em locais que a gente escolhe para plantar e a gente escolhe para fazer um incremento de diversidade, porque não só, né, tem árvores, mas muitas vezes só tem quaresmeira, só tem pau-ferro, só tem ipê. Então, também, às vezes, a gente tem a vegetação, mas é importante a gente ter uma diversificação. E sempre que possível, a gente trabalha os outros estratos também. Então, se a gente pode estar também trazendo um pouco de forrageiras, de herbáceas, a gente também vai tentando incrementar também nesses estratos mais baixos. E aí a gente tem buscado uma análise permacultural, cuidar dos aspectos físicos, né, fazer a leitura da paisagem, então como é que é a topografia, é local de nascente, né, que ponto da bacia está, é uma área de inundação ou não. A gente está, ao fazer isso, a gente está incrementando, às vezes, canteiros, esponja também. Então, tudo isso são formas, né, da gente entendendo como traz soluções baseadas na natureza e reaproveitamento de materiais, então também com uma circularidade de resíduos orgânicos, e assim a gente vai criando conversas em torno disso. E depois que a gente plantou, depois que, né, teve todo esse cuidado, a gente tem que continuar cuidando, que é o pós-plantio. Então, plantou, como é que cuida, né? Não é só o plantar, plantou e não volta nunca mais. A gente precisa voltar e precisa monitorar. Então, depois que a gente faz, né, lá em setembro, a gente volta em março, para olhar como é que foi, se foi de sucesso, se a gente tem alguma reposição,
se tem que pôr serrapilheira, e outras ações que podem ser feitas conforme o contexto de cada lugar. Então, assim, a gente, né, vai tentando consolidar, né, esse cuidado também ajuda, né, nesse aspecto de dar as melhores condições, aumentar o nível de sucesso. E assim, a gente teve a última edição de primavera em setembro, e estamos aqui nos preparando para 2026, aqui é de outono, na verdade, que vai ser no dia 22/3, na Praça do Povo Húngaro. Então, com isso, eu encerro aqui a minha. Vou parar de compartilhar para a gente poder conversar e que mais que a gente pode adicionar aqui também, né? Então, Carlos, gostaria de adicionar, fazer algum destaque? Acho que você estava trazendo algo importante no começo da nossa conversa aqui. Ok. Bom, tem vários destaques aí, mas vamos tentar resumir, né, para poder aproveitar melhor o tempo e também dar oportunidade para todo mundo se manifestar, né? Eu queria só chamar a atenção de alguns pontos aqui que eu acho que são fundamentais, assim, são básicos, né? Essa iniciativa do CADES Vila Mariana sempre teve como referência, vamos dizer assim, multiplicar essa experiência, essas práticas para outras subprefeituras. Mas não é no sentido assim de autoridade, né? Ou seja, é trazer esses outros grupos para poder participar desses movimentos e ir enriquecendo e melhorando a qualidade dessas ações, né, de bairro. Então, eu acho que uma das frentes que a gente tem trabalhado sempre tá em conjunto sempre dessas ações com a participação da subprefeitura, da Secretaria do Verde, e eu acho que isso daí é uma coisa que alavanca, e além disso, né, dá uma certa continuidade às ações, né? Porque não adianta uma ação de um bairro, né, um grupo se reúne e faz um plantio ali numa praça, mas às vezes falta técnica, falta orientação, falta apoio, e então, ou seja, aquilo não está integrado. Então, isso que a Lara trouxe, eu acho que também é uma outra mudança, assim, que é difícil, às vezes, a gente passar, né? Mas é ver a cidade como um conjunto, né? Quer dizer, como está tudo interligado as bacias, enfim, os corredores verdes. Não é aquela ideia de não vou cuidar do meu bairro, da minha rua, do meu quarteirão. Isso tudo pode ser feito, e claro, deve ser feito porque a prefeitura não tem condições de abarcar todas essas necessidades, né? Mas, de qualquer maneira, precisa ser feito dentro de um contexto. Então, a ideia é o CADES poder participar como uma ponte, né? Quer dizer, para esclarecer, para auxiliar, para colaborar e também reforçar esses outros grupos que às vezes estão querendo desenvolver algumas ações e não tem, né, falta um pouco dessa prática. Nós já estamos, no CADES, eu acho que há quase, né, praticamente 10 anos fazendo isso, então a gente foi somando, tendo, né, quer dizer, os altos e baixos, quer dizer, as experiências, até as experiências ruins a gente foi aproveitando para poder aperfeiçoar melhor. Então, esse protocolo não é uma coisa engessada, né? Quer dizer, cada situação, cada praça vai ter uma peculiaridade, vai precisar fazer uma adaptação. Como foi dito também, é importante a formação dentro dos CADs, esse grupo de trabalho em arborização e áreas verdes, enfim, o nome que for, mas voltado para isso, para dar um foco melhor. E outra coisa, esse grupo não é exclusivo dos conselheiros do CADES, pode ser também pessoas de fora, quer dizer, técnicos, enfim, interessados, pessoas que possam colaborar de alguma forma. E assim a gente vai identificando no bairro, ali no território, pessoas com aptidões, né, com know-how, enfim, com informações que vão somando. É, Outra coisa importante que eu queria ressaltar é o seguinte: não basta só plantar, tem que se plantar da forma correta. Isso não é uma coisa nova, né? Na verdade, a gente sempre fala árvore certa no lugar certo. Isso não é nem aqui, isso já vem da Associação Internacional de Arborização, né? Que propaga essa ideia, você simplesmente plantar, não simplesmente plantar qualquer coisa ou em qualquer lugar, mas fazer um plantio técnico para que isso realmente possa se traduzir num benefício ecossistêmico, né? Ou seja, possa, de fato, contribuir significativamente para, enfim, para o aumento da área verde da cidade, aumento da área permeável. Só mais alguns detalhes assim que eu acho que vale a pena
frisar, que foi comentado também, mas são os registros. Todas as experiências que os CADs ou os grupos forem adquirindo, eles precisam se habituar a registrar isso, para você poder depois, através desse histórico, você consegue integrar essas iniciativas dentro de um contexto, certo? E a gente vai interligando as regiões da cidade, né, esses grupos. Eu conheço também, né, vários grupos que plantam, né, mas, mas é importante a gente trabalhar de uma forma coordenada, né, quer dizer, saber o que está sendo, o que está acontecendo, mesmo que seja em outro bairro, outra subprefeitura, e a gente poder estar atuando em conjunto, porque embora seja uma questão nossa específica de Vila Mariana, mas, por exemplo, para a subprefeitura, ou para a prefeitura como um todo, ou para a Secretaria do Verde, é um protocolo que está sendo difundido em todo o município, né? Então, precisa haver uma certa regularidade, um certo controle, ou seja, um protocolo para poder ser seguido. Mais um ponto também é a questão da legislação, que é importante, porque essa legislação, né, volta e meia é atualizada, enfim, aumentar, assim, enfim, vão se alterando as leis, então é importante estar sempre atualizando essas informações para não incorrer em plantios ilegais, plantios incorretos, enfim. Por isso que é importante esse trabalho junto à Secretaria do Verde. É, e por último aqui, bom, por último eu poderia falar várias coisas, mas eu acho que é importante ressaltar que tudo que está sendo feito é dentro de uma perspectiva regenerativa, tá? Esse é um conceito relativamente novo, mas é muito importante que isso seja difundido, tá? Então, o plantio, além do contexto do incremento verde, né, da melhoria das condições da cidade do verde, traz também essa questão do desenvolvimento regenerativo e também a parte de educação ambiental, que todas as ações de bairro devem estar abordando isso também, porque é um trabalho integrado, multiverso, vamos dizer assim, tem várias frentes aí. Então, a gente procura agregar em cada evento desse várias atividades para poder, inclusive, integrar a sociedade civil, né, trazer os munícipes, crianças, famílias, enfim, para poder participar disso e se envolver diretamente. Bom, não quero tomar muita palavra aí, mas basicamente é isso aí. O CADES Vila Mariana está à disposição também, né, para a gente trocar ideias, enfim, poder. Ah, me lembrei de uma coisa, vocês veem como é que é curioso. Estava vendo uma ação numa praça aqui no Jabaquara, que faz parte do território de né, da Vila Mariana, e eles estavam desenvolvendo, estavam tendo algumas dificuldades, e por acaso eu conhecia, né, uma pessoa de um condomínio ali. E através desse contato eles vieram até o CADES, ou seja, eles estão participando em conjunto, embora tenham a independência, né, de fazer as ações ali na praça e desenvolver os projetos lá, né, nós estamos conectados, quer dizer, a gente tem como trazer essas iniciativas para saber o que está acontecendo no território e divulgar mais. Bom, é isso. Eu queria só, antes de passar a palavra para mais alguém, porque a gente fez uma explanação aqui em formato de apresentação, mas eu queria só que vocês tivessem uma visão do documento que a gente se baseou para fazer essa exposição. Então, deixa eu só abrir aqui, para vocês terem só a carinha disso. Vou passar rapidamente. Então, esse protocolo para a realização do plantio global, ou plantio participativo, né? O plantio global, que a gente tem uma recorrência, mas isso também ajuda em qualquer tipo de plantio participativo. E aí aqui tem um pouco o resumo disso, né? Dessa ação colaborativa, que congrega diversos grupos, né? Que tem foco, né, nos planos, na agenda, isso tudo, né, que a gente falou, as etapas principais, estruturação, os primeiros diálogos, a preparação inicial, complementar, o projeto técnico, tudo isso que a gente falou. Aqui tem um resuminho, né, do desse percurso, né, do que a gente faz, estruturação, projeto técnico, o plantio, oficinas.
E aqui a gente tem um pouco esse detalhamento, né, dos 180 dias, o que precisa acontecer, os 150, e assim a gente tem um detalhamento um pouquinho maior, o modelo do ofício que é enviado para sacramentar, né? Então, a sociedade civil faz um ofício que é endereçado, assinado pelo presidente do CADES, que é o subprefeito, e que internamente já manda via SEI para a Secretaria do Verde. Então, isso também já é um fluxo comum que a gente... E nesse ofício tem um pouco as corresponsabilidades, né? O que a Secretaria do Verde vai fazer, o que a subprefeitura vai fazer, o que o Conselho se compromete, né? O que a sociedade civil se compromete, que estudos podem ser feitos, que observações, né, que a gente faz no projeto técnico, e aquilo que eu falei, né, a organização, a comunicação, que mídias, o checklist, o dia da implantação, então, o celebrar, os monitores, as oficinas, o resíduo zero, registro, mesa... Então, bem aquilo que a gente estava conversando. Então, só para vocês saberem, tem esse documento de suporte também. Mais objetivamente, e volto a palavra aí, quem que Lara, gostaria? Silvia, vai lá. Então, eu achei tudo ótimo, maravilhoso, e eu até ia comentar com você dos ofícios, que é uma parte burocrática, mas é muito importante, né? Que quando a gente já trabalhou essa parte técnica, né? Aí carta para o subprefeito, carta para convidados, para o Secretaria do Verde. Então, existe também, acho que tem que ter essa preocupação também mais formal, né? E nessa parte de comunicação, depois que tudo já está combinado, além de ser um convite divulgado nas mídias, também mandar um convite, ou por e-mail, uma coisa mais formal também para, no nosso caso, que agora a próxima atividade vai ser na Praça do Povo Húngaro, para o consulado da Hungria. Existem também esse lado, que acho que é importante também fazer parte. E, não, basicamente, que eu lembrei que eu queria incluir é isso. Eu acho que foi interessante você ressaltar essa coisa dos procedimentos, né? Porque quando a gente está fazendo tudo no ambiente do CADES, né, e buscando as melhores práticas, as coisas só se evoluem, que a gente chama nas interfaces, né? Eu sozinha ou a Silvia sozinha, a gente, né, cada uma vive sua vida, mas na nossa interface a gente pode aprender algo e trocar e avançar. Então, a gente um pouco tem isso, né? Essa motivação de ter o plantio global nos promove essa oportunidade de entendimentos, né? De procedimentos, de como fazemos, como é que poderia fazer melhor. Então, também tem isso por trás dessa conversa toda, né? Como é que a gente dá pequenos saltos aí enquanto políticas públicas, né? Como gestão, como comunicação, como... Então, tudo isso são alvos também, né? Do que acontece. E mais um detalhe também, fazer registros fotográficos do evento. Isso é muito importante também, para a gente ter essa história, para poder contar uma história. É isso. É uma Diga, pergunta. Toquinho. Oi, Maria Emília. Lara, esse documento, por último, que você mostrou, a gente pode ter acesso a ele como? Então, a gente está mais interno ainda, mas acho que a gente poderia ver uma forma de compartilhar isso, né? Talvez, Silvia, se a gente puder colocar um QR Code no Instagram e esse documento num local, um link, né? E a gente gera um QR Code, aí ele pode ser um material de consulta aí para quem tem interesse. Acho interessante, porque ali tem todos os princípios
E todas essas partes, essa parte burocrática que é fundamental mesmo, essa coisa de entrar com os pedidos oficiais e tal, e tornar isso, transformar em SEI, isso tudo faz parte da burocracia, né, do poder público todo e de todo o manejo, toda a situação que está se pretendendo, né? Uhum. Seria interessante. E esse documento ele é um pouco a pactuação, né? O que cada um tem condição de fazer a partir da sua atribuição ou onde as nossas mãos alcançam, né? Então tem um pouco também essa tônica, né? Por que a gente está fazendo e como a gente vai fazer isso junto, né? Então tem um pouco. Já que você quer completar alguma coisa. É só colaborar falando que através, né, de toda a organização que o CADES Vila Mariana sempre teve, né, que nós da secretaria até estamos organizando mais os plantios participativos. Foi criado um novo setor, né, que é o setor de gestão da arborização participativa. Saiu a portaria número 124, no dia 20 de dezembro de 2024, foram cadastrados entidades, né? E a gente agora sempre está orientando quem nos procura, quem manda e-mail, quem manda SEI, ofício de vereador pedindo plantios participativos. Se a pessoa está cadastrada, ela já faz um projeto, tal, na portaria 124 tem todas as etapas para ser elaborado um projetinho simples, né? Objetivo, quem vai participar, contrapartida, porque às vezes as pessoas, as entidades só querem plantar, mas não tem uma contrapartida como vocês sempre propuseram, a educação ambiental, a mobilização da vizinhança, porque o ato de plantar em si já é uma atribuição da Secretaria do Verde. Então, sempre que tem esses movimentos do plantio participativo, a gente fala, e vocês, vão fazer o quê, né? Qual é a parte de vocês? Vamos fazer educação ambiental, vamos chamar outros agentes, vamos fazer a divulgação e ter outros cursos. Então, isso fortaleceu até mesmo a secretaria, a gente está se organizando cada vez mais para receber esses pedidos dos plantios participativos. E essa questão do ofício é exatamente, eu acho que isso que organiza, nessa vistoria conjunta, né, quando a gente faz, normalmente junto com a subprefeitura, fala, olha, subprefeitura que é a zeladoria, que vai fazer a limpeza, o corte de matos, tal, a Secretaria do Verde que tem responsabilidade das mudas, dos plantios, o CADES vai fazer tal coisa, a entidade tal vai fazer tal coisa. Eu acho que isso ajuda muito nessa organização, essa divisão de tarefas que acontece, que vem por escrito nesse ofício. E uma coisa cada um que eu... tem... Não, desculpa. Posso falar? Pode. Não, eu queria complementar que, por exemplo, a gente teve a parceria também do SESC, que é muito boa, trouxe música, Então, além da educação ambiental, também muitas vezes a gente envolve com outras atividades que fortalecem a ideia da comunidade. Né, arte. Já teve alguns que teve grafite, né? Então, eu acho assim, às vezes ali perto do plantio ou não tem um SESC, que é bem forte da Vila Mariana, né? Que a Adriana colabora bastante. Mas às vezes tem uma casa de cultura forte na região, né? Que é o próprio equipamento da prefeitura, que tem o pessoal do PAVES, que é da saúde, que sempre estão dispostos a ajudar, aqueles que estão andando pelo território. Então, cada região da prefeitura tem um ator desse que tem uma força maior, e devagar a gente divulgando e fortalecendo, e outras subprefeituras conseguindo fazer essas ações de plantio global e outras ações, a gente fortalecer todos os agentes, né? A cultura, o verde meio ambiente, os CADES, para todo mundo se empoderar dessa sabedoria e dessa força que tem os plantios, né, educação ambiental e tudo que está envolvido. Acho que isso é muito importante quando a gente fala, né, da disseminação das melhores informações.
A gente vê, às vezes, muitos plantios, né? Mas não necessariamente ele tem esse cunho socioeducativo, né? De aproveitar essa energia mobilizada, quer seja o custo das mudas. As mudas ficam, muitas vezes, demoram 3, 4, 5 anos, dependendo a muda. É um grande investimento. Como é que a gente não aproveita, né, de aproximar as pessoas de cada uma dessas espécies? Então, cada passo tem uma oportunidade de um diálogo, de um aprimoramento, né, de transitar informações importantes. E então, o plantio participativo tem essa função. E o plantio global, ele, em essência, ele nasce com essa, né, com essa articulação, com essa soma de saberes e fazer isso chegar mais longe, né? Com a mesma energia, a gente faz mais coisas, né? Tem melhores resultados. Diga, Carlos. Então, dentro disso que você está falando, Lara, é importante se ressaltar que todas as operações têm importância, né? Quer dizer, tudo é tratado de uma forma conjunta. Por exemplo, em relação às mudas, né? Como você comentou, quer dizer, essas mudas são mudas de árvores, né? Essas mudas levam 4, 5 anos para chegar naquele tamanho. E elas vão ser colocadas à disposição de, às vezes, pessoas que nunca plantaram uma árvore na vida. Entende? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto, assim, de ter uma monitoria, de ter um acompanhamento nos eventos, né? Não é simplesmente ir lá plantar e ir embora, não. Tem uma preocupação de que aquilo vai ser plantado, vai ser cuidado. O ano que vem nós vamos fazer uma ação ali de manutenção para verificar se a muda está consolidada e tudo, fazer uma adubação, enfim. Claro que isso é função do setor público, mas nós, como participantes desses movimentos, também, né, colaboramos, fazendo, sei lá, né, enfim, cobertura, o que puder fazer ali no sentido de ajudar. E eu queria também ressaltar essa questão do plantio participativo também, que foi comentado aí dessa portaria que a Jaque mencionou também, que isso é um instrumento que está sendo disponibilizado, acho que precisa ser, inclusive, mais difundido, e mesmo entre os CADs, né? Então, acho que isso daí é importante também, principalmente para esses grupos assim que estão se formando, né, nos bairros, às vezes no quarteirão, e tal. E só mais um detalhe que eu queria comentar: a importância desses registros, né, e está aí o Toquinho, que é o especialista aí em registrar, em registrar em audiovisual aí, mas a importância é por conta da continuidade dessas ações, que hoje nós estamos aqui. Daqui a algum tempo vão ser outras pessoas que vão nos substituir, né? E mesmo a instância pública também, né? Troca-se a prefeitura, né? Sei lá, o prefeito, a equipe. Então, cada vez menos, né? Menor o número de concursados, porque os concursados, eles são fixos, né? Agora, os comissionados, esses têm uma rotatividade, então fica difícil, às vezes, você manter uma continuidade de uma ação com qualidade, né, com a qualidade e aproveitando a experiência acumulada, né, com essa substituição. Então, esses registros são importantes para poder, né, auxiliar o pessoal que vai vir mais adiante, né? É isso. Bom, diga, Toquinho. Oi, desculpa a primeira voz, tá? Que eu tô bem gripado. É só para não perder a sequência aqui. Primeiro, parabenizar vocês, que pouca gente sabe desse roteiro que você passou. Até por isso que eu fiquei feliz em participar da reunião. Eu acho que no dia sempre é muito comentado do berço, aquela aula prática do berço. Mas o pós é muito importante, igual o Carlos falou. Pouca gente sabe. Infelizmente, a gente vê muita gente com boa vontade, agita um plantio, começa, mas planta ali e abandona. E aí depois você passa meses lá, não tem mais nada. Então, eu acho que tanto educacional no dia seria importante, por mais que para quem já conhece sabe, mas ainda assim é uma coisa que tem que estar sempre martelando na cabeça das pessoas. É o acompanhamento das mudas. Que nem o Carlos falou, é um desperdício. Uma muda que levou 5 anos ali e você jogar ela, rifar ela, na verdade, ali, para bater uma foto, né? Eu vou comentar algumas ideias que a gente faz aqui, tá? Se vocês me permitem, é rápido. Uma coisa que a gente faz com as mudas aqui, a gente faz muito aula de fruticultura aqui, seria quando a pessoa planta,
ter uma plaquinha com o nome dela. A data muda e a plaquinha com o nome dela. O objetivo é bem simples, igual às vezes do Orquideia, é da pessoa saber que ela plantou e que ela tem a vontade de voltar lá para ver como essa planta tá. Pode ser que funcione com alguns, com outros não, mas não deixa de ser uma plaquinha com o nome da pessoa, o dia, qual que é o grupo dela. De repente, olha, vamos passar lá, vamos, ó, eu plantei aquela muda e mostrar para alguém, ver como é que tá. É só uma sugestão. Outra coisa que a gente vê muito é assim, é a participação, igual acho que foi a Jaque comentou, principalmente local. Em alguns plantios que a gente participou, eu fui conversar com alguns moradores locais. Alguns não sabiam, é claro que a gente não consegue informar todo mundo, mas alguns até, quando ficou sabendo, era contra. Então, a gente sabe que tem de tudo. Mas eu acho que quanto mais conseguir divulgar local, para essas pessoas se sentirem donos, é muito importante isso, viu? Eu não sei como te explicar, mas é tanto morador que tem em volta, tinha que ter um meio de puxar mais essa massa ali, porque é deles, tá? E uma última coisa que a gente também vê muito aqui, eu sei que vocês têm um tema forte de nativas, mas a gente percebe, a gente tanto acompanha nativas como fruticultura. E tem algumas plantas que a gente percebe que são plantas meio que chamariz. Não é que é chamariz para, vou falar de plantio, mas a pessoa ir no local, tá? Uma a gente distribui muito aqui, que é medicinal e é nativa, chama erva baleeira. É uma planta rústica, você não faz nada, sabe? A pessoa vai chegar, vai colher a folhinha. Vem gente aqui do Brasil inteiro pegar essa folha de doação, folhas, mudas, e é nativa. É uma planta medicinal, então ela já tem duas funções. E aí a gente, infelizmente, partiria para a exótica. Aqui a gente, por exemplo, é forte em uva, goiaba, mas não indicaria nada disso. Mas tem três plantas aqui que a gente vê que são muito rústicas para a pessoa ter o prazer de ir lá colher e isso olhar as outras nativas. E é o limão, a acerola e o doviário. São três plantas que não faz nada, mas eu acharia legal ter pelo menos uma lá, só para a pessoa ter esse intuito de ir lá e chegando lá, aí sim ele vai ver o mundo das nativas. Eu falo porque, infelizmente, a gente conversa com muita gente e poucos têm essa visão de nativa. Alguns têm a visão que isso aí é só para passarinho, não dá em nada. Então, tem lugares que a gente foi plantar e o pessoal não gostou muito. Então, só alguns comentários, se ajudar, senão a gente está à disposição, tá bom? Não, sempre bom ouvir ideias de outros territórios, né? E eu acho que para a gente ir terminando aqui, finalizando, a gente está em 2022, a gente tem organizado esses materiais, né, vários materiais, né, Carlos, né, Silvia? A gente tem tentado trazer, né, revelar aquilo que está por trás do que a gente está fazendo, né? Então, o processo de levantamento, os materiais, o que a gente acessou de informação no GeoSampa, a gente tem tentado compilar isso tudo, né, para cada uma das ações que a gente tem feito, né, quer seja em praça, no plantio global, ou também nos redesenhos ecossistêmicos, e para que isso, né, possa ser publicizado, mais pessoas possam levar para os seus territórios aí e isso acontecer em mais lugares. E às vezes a gente não tem fôlego para tudo, né? Mas a gente está usando aqui, se vocês forem ver aqui, deixei uma imagenzinha no chat, que é uma ajuda da inteligência artificial. E só para finalizar, eu vou passar um videozinho aqui que foi criado com base, né, em toda essa informação que a gente acumulou. Então, só para. Tem alguns errinhos, tem algumas coisinhas, mas assim ficou tão bonitinho que eu vou passar aqui para deixar registrado. Então, um pequeno vídeo. Cadê ele? Tem hora que ele não reconhece. Ai. Não sei se eu vou conseguir passar. Oi, pessoal, quem transformar um cantinho
Vou compartilhar a tela agora. Peraí. Agora eu vou conseguir compartilhar a tela. Ele reconheceu. Vejam se está o som. Oi, pessoal, quem nunca sonhou em juntar... Tem que Estão diminuir ouvindo? um pouco. Dá para ouvir, Diminuir? mas tem que diminuir um pouco a imagem. Peraí, Ou não, vou pôr não sei. certinho. Aqui de Parece que novo. está cortando um pouco. Oi, pessoal, quem nunca sonhou em juntar a vizinhança para transformar um cantinho do bairro, deixar ele mais verde, mais vivo? Pois é, hoje a gente vai ver o passo a passo de como fazer isso acontecer, seguindo o protocolo oficial de São Paulo para organizar um plantio comunitário, o chamado Plantio Global. E para a gente já entrar no clima, olha só que lema inspirador da edição de primavera dessa iniciativa: plantar no solo e no coração. Isso já diz tudo, né? A ideia aqui vai muito além de só plantar árvores. É sobre cultivar a comunidade, criar laços e, claro, construir um futuro mais verde para todo mundo. Tá, mas afinal, o que é esse tal de plantio global? Bom, é basicamente um grande mutirão, uma parceria onde todo mundo se junta, os moradores, as empresas do bairro, a prefeitura. O objetivo é bem claro: ter mais verde na cidade, trocar experiências e, com isso, até ajudar a melhorar as leis e regras sobre o meio ambiente. E olha que legal, o plantio global não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. Na verdade, é um compromisso que dura o ano inteiro e que tem duas fases bem importantes. A edição da primavera é quando a mágica acontece, o grande momento do plantio. Já a de outono, como o próprio lema diz, é sobre cuidado. É hora de garantir que aquelas mudinhas que foram plantadas cresçam fortes e saudáveis. É o ciclo completo, sabe? Bom, então esse aqui é o nosso mapa da mina de hoje. A gente vai começar entendendo bem o que é o plantio global. Depois, vamos seguir a jornada inteira, desde a primeira ideia, lá 6 meses antes, passando pela construção do projeto, a divulgação, até chegar no grande dia e, claro, nos cuidados que vêm depois. Então vamos lá. Para começar, vamos entender quem são as peças-chave nesse tabuleiro e quais os objetivos por trás dessa iniciativa que movimenta tanta gente. Para um evento desses dar certo, é preciso uma verdadeira rede de parceiros. De um lado, temos os órgãos da prefeitura, como o CADES, que é o Conselho de Meio Ambiente, e a SVMA, Secretaria do Verde, que dão todo o suporte técnico e, super importante, as mudas. Mas, do outro lado, está o coração de tudo: as iniciativas locais e a própria comunidade, que é quem bota a mão na massa. Certo, agora vamos para a parte prática. Como é que essa ideia sai do papel e vira realidade? Tudo começa com um bom planejamento, com bastante antecedência. É uma contagem regressiva de 6 meses até o dia D do plantio. O processo todo segue essa linha do tempo bem definida. Não tem segredo. Cada etapa vai construindo a base para a próxima. Começa com a pesquisa, o estudo, depois vem as conversas, a preparação, a divulgação e, por fim, a ação. É uma jornada muito bem organizada. Então, 6 meses antes, o negócio é formalizar a ideia. Ela é apresentada na reunião do CADES para conseguir o apoio oficial. Daí se forma um grupo de trabalho focado nisso e essa galera mergulha nos manuais, estuda tudo. É a fase de fazer o dever de casa, sabe? Para garantir que o plantio seja feito do jeito certo. Beleza, com essa base bem sólida, a gente avança para a fase seguinte, que é quando a ideia abstrata começa a ganhar corpo, a virar um projeto de verdade, com detalhes técnicos e tudo mais. Ali, entre 4 e 3 meses antes do evento, a coisa fica mais concreta. O grupo define o cronograma de ações e, o mais legal, escolhe o lugar. Pode ser uma calçada, uma pracinha, e aí as parcerias são oficializadas. É nesse momento que o onde e o quem do projeto finalmente são batidos o martelo. E essas parcerias têm níveis diferentes. No primeiro nível está a galera da organização principal, tipo o SVMA, que cuida da parte técnica e das mudas. No segundo, vem o pessoal do apoio, que ajuda com a logística, tipo a sete, para organizar o trânsito, se precisar. E, por fim, os convidados de honra, a comunidade, as empresas locais, a alma do evento. Faltando mais ou menos 75 dias, a gente entra na parte mais técnica. Os especialistas vão até o local para ver se está tudo ok, a subprefeitura abre um processo oficial para a ação acontecer. E o mais importante, é aqui que se define quais espécies nativas vão ser plantadas e o lugar exato de cada uma. Isso é fundamental para o sucesso das árvores no futuro. Ok, projeto técnico prontinho.
Agora a gente muda o foco. A missão passa a ser criar aquele burburinho bom, aquele entusiasmo e garantir que a comunidade inteira fique sabendo e queira participar. Nesses últimos 2 meses, a palavra de ordem é comunicação. Começa a divulgação pesada nas redes sociais, o contato com a imprensa do bairro, a distribuição de panfletos e, ao mesmo tempo, já se começa a pensar em atividades extras, como oficinas, para deixar o dia do plantio ainda mais rico e divertido para todo mundo. A contagem regressiva está quase no fim. Agora vamos ver os preparativos da reta final e tudo que rola no dia que coroa meses de planejamento, o grande evento de plantio. Faltando 2 semanas, o foco total é na logística. É preciso ter certeza de onde as mudas vão ser entregues e guardadas em segurança. Cada mudinha precisa ser identificada direitinho e as estacas que vão marcar o local de cada uma já têm que estar prontas. É a hora de deixar tudo no jeito. Na última semana, é aquela checagem final de todo o material. E é bastante coisa, hein? Vai desde o composto e a serragem que vão nutrir as plantas, até as ferramentas, as tendas para dar uma sombra e a lista de presença para organizar os voluntários. Não pode faltar nada. E chegou o grande dia. Para tudo correr bem, a equipe tem que estar afinada. Tem os monitores que guiam o pessoal, a galera das oficinas, um time focado em fazer um evento lixo zero e, claro, quem cuida de registrar tudo e organizar aquele lanche comunitário gostoso. É uma verdadeira festa da comunidade. O plantio foi um sucesso, todo mundo celebrou, mas o trabalho não para por aí. Vamos para a última parte, que talvez seja a mais importante de todas: o compromisso a longo prazo com as novas moradoras do bairro. E esse é o ponto-chave. O dia do plantio é só o começo da jornada. Os meses seguintes são cruciais e exigem acompanhamento e muito cuidado. A comunidade se organiza em mutirões para ver se as mudas estão bem, se precisam de água. Isso tudo culmina lá na edição de outono, aquela do lema "Quem planta, cuida". Faz todo sentido, né? Depois de acompanhar esse processo todo, desde a sementinha da ideia até uma árvore começando a crescer, fica inspiração, não fica? Esse protocolo mostra que com organização e união é totalmente possível fazer a diferença. Fica aí a reflexão para a gente começar a pensar no próximo espaço verde da nossa cidade. Pronto. Nossa, ficou show, hein? Se você tivesse passado primeiro, ficou show. Maravilhoso, ficou ótimo. É isso que eu falo, tem de disponibilizar, porque, por exemplo, como que eu vou comunicar para as pessoas que eu quero influenciar se eu não tenho um material? Então, assim, primeiro, qual é o Instagram de vocês e aonde vocês vão pôr o tal do QR Code para a gente acessar esse material? Deixar com a Silvia fazer essa comunicação. Como chama aí o nosso Instagram, Silvia? Como chama o nosso Instagram? Abre o mic. Silvia, a gente quer te ouvir. Abre o mic. Ué, cadê a Silvia? Ela está fazendo alguma instalação ali. Mas, assim, gente, já finalizando aqui o nosso tempo, todo material organizado ajuda, né, a chegar à informação. E a gente vem tentando, né, sistematizar, e essa gravação aqui, essa conversa aqui é um pouco para ajudar também somar aí nos materiais disponíveis para que mais pessoas, né, mais grupos, mais conselhos aí ao redor da cidade se sintam convidados, né, inspirados a também trilhar esse caminho. A gente precisa, tudo que a gente plantar é pouco, então, mais que a gente possa plantar e aprender o máximo, né, com esse processo. Olá. Diga, Maria Helena.
Eu acho que esse vídeo tinha que ser colocado antes da aula do dia 20 lá no SESC, porque ele está tão bonitinho, ele tá didático, sabe? Então é tá muito muito bom mesmo. legal. Tá Tá muito muito bom mesmo. bacana. Ah, que bom que vocês gostaram. Não é? É uma coisa para se pensar, sabe? Antes de começar a aula direitinho do dia 20, colocar esse vídeo, porque ele está muito, muito bacana. Ficou ótimo mesmo. Silvia, você conseguiu aí passar? Voltei. É que eu tirei o fone e aí o som não saía. Aí, para pôr tudo, demorou, desculpe. CADES, VM, _ Sociedade Civil. E aí a gente vai pensar assim, não vai estar pronto agora, amanhã, né? Mas a gente vai. Tudo bem. Né? CADES, UV. CADES, VM, CADES, VM. M Vila de Mariana. Vila Mariana, é VM de Vila Mariana. Tá. VM. Underline Sociedade Civil. Underline Sociedade Civil, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Mas é isso. Queria agradecer as colaborações todas aqui, a colaboração nesse momento e a colaboração no processo como um todo. E a gente fica aí à disposição para quem quiser se inspirar e seguir nessa missão também, né? Maravilhosa. Então, queria despedir, agradecer e algum lembrete final? Podemos encerrar assim? Podemos encerrar. E eu agradeço muito ter participado e gostei muito da proposta e do que acontece, né? Porque essa cidade merece esse tipo de coisa, né? Merece, é isso aí, é isso mesmo. Todos os seres. Então, Sim. até. Até. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.